Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 17 de janeiro de 2026. E já tivemos a confirmação por parte das fontes ucranianas que a região de Odessa e a própria cidade de Odessa estão a sofrer com falhas na rede elétrica, a população está sem acesso à eletricidade e ao aquecimento. E esta é uma cidade que se junta ao conjunto das cidades de Dnipro, de Kharkiv e da própria cidade de Kiev, porque é precisamente nestas cidades que a situação está bastante crítica. E é na cidade de Kiev que a situação está da pior forma. Aqui não há só problemas com aquecimento e com gás, mas também com água, e os canos que levam essa água até à população estão a ficar congelados e estão a partir-se. E já tivemos, mais uma vez, o governante desta região de Kiev a insistir que a melhor opção por agora é evacuar a população civil desta cidade. Vou só referir que há uns dias atrás a mesma coisa aconteceu, mas Zelensky referiu que não é preciso fugir dos problemas porque eles têm soluções para resolvê-los. Mas para já nada disso foi implementado, nenhuma solução foi implementada e a população continua a sofrer. Ao mesmo tempo, Zelensky também já afirmou que tem informações por parte da sua inteligência de que a Rússia está a preparar mais um ataque massivo com bastantes drones e bastantes mísseis contra todo o território da Ucrânia. E da última vez que Zelensky referiu algo desse género, a Rússia realizou um ataque no mesmo dia. Mas por enquanto, as fontes que estão a acompanhar de perto esta situação referem que a Rússia ainda não finalizou as preparações para este ataque massivo, mas está quase a finalizar. E obviamente a Ucrânia quer de alguma forma proteger-se, defender-se desse ataque por parte da Rússia e neste momento eles estão a buscar algumas alternativas no campo diplomático, porque já tivemos a informação que uma delegação ucraniana composta por pessoas como Umerov e Budanov, partiu em direção aos Estados Unidos da América para discutir mais uma vez um plano de paz. E vou só relembrar que ainda durante o dia de ontem, o presidente da República Checa fez uma visita à Ucrânia e teve algumas reuniões com o presidente Zelensky. E no final destas reuniões, o presidente checo referiu que a Ucrânia está preparada para fazer umas concessões bastante dolorosas, com o único objetivo de atingir a paz. Contudo, ele não especificou o conteúdo destas concessões. Portanto, nós vemos que Kiev está a fazer um jogo para que a Rússia não lance este ataque massivo com drones e mísseis. Eu acho que a Rússia de facto percebe o que os ucranianos estão a fazer, porque já tivemos bastantes negociações para atingir a paz e nenhuma delas levou a um acordo assinado. E talvez esta seja mais uma jogada que terá o mesmo fim das outras todas. Vamos agora passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar com a direção da cidade de Zaporizhia, de onde temos mais atualizações. Tivemos relatos por parte de algumas fontes neutras que expandiram as suas zonas cinzentas e indicaram que os russos estão a prosseguir com mais tentativas de ofensiva para conquistar totalmente a vila de Novoyákovlivka e a vila de Pavlivka. Segundo estas fontes, mais de metade desta vila de Pavlivka já se encontra sob controlo do exército russo e os russos já estão a finalizar a quebra das defesas ucranianas dentro da vila de Novoyákovlivka. E caso os russos de facto tenham sucesso e consigam conquistar estas posições, então eles vão ter aqui umas posições muito bem desenvolvidas e caso consigam melhorar as suas posições mais a sul ao longo de todos estes campos, então eles vão ter acesso a esta importantíssima estrada que poderá permitir os russos melhorar a sua logística nesta região para depois prosseguir com o avanço de trincheira em trincheira até à própria cidade de Orikhiv, que é um dos principais objetivos dos russos neste momento.
E por isso, nos próximos dias, caso os russos consigam de facto conquistar todos estes territórios, eles terão mais facilidade de se moverem ao longo destas redes de fortificações que os ucranianos possuem aqui e poderemos esperar avanços mais rápidos por parte dos russos. Vamos continuar agora em direção à cidade de Guliaipolya, de onde temos mais algumas atualizações no mapa. Durante as últimas horas tivemos algumas fontes neutras a relatar que os russos conseguiram melhorar as suas posições a oeste da vila de Zelene e conseguiram de facto conquistar todas estas redes de fortificações e de trincheiras que aqui se situam. E passado algum tempo tivemos um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar um ataque que eles efetuaram às posições russas exatamente naquela localização do mapa. E esta rede de trincheiras está mostrada exatamente aqui. E como os ucranianos efetuaram este ataque, podemos referir que esta rede já está sob controle das forças armadas da Rússia. Além disso, vemos aqui o momento em que os russos estavam a avançar com a infantaria para conquistar aquelas posições dos ucranianos. Com base neste relato e com base no vídeo, o mapa foi ajustado a favor dos russos. Além disso, durante as últimas horas tivemos algumas fontes pró-russas que publicaram e que referiram que os russos conseguiram conquistar totalmente estes territórios, incluindo a vila de Priluki, e neste vídeo eles estão a mostrar como os combates por aquela região estavam a decorrer com ataques com artilharia, drones do tipo FPV, bombas do tipo FAB. Contudo, os russos não publicaram nenhuma imagem a mostrar como os seus soldados estavam a erguer as suas bandeiras. O mesmo aconteceu nas regiões mais ao sul. Isto pode estar ligado ao facto de que os ucranianos estão com bastantes drones a sobrevoar esta região e os russos ainda não tiveram a hipótese de gravar esse tipo de conteúdo, mas podemos já começar a considerar que todos os territórios a leste desta linha vermelha já estão sob controle forte das forças armadas da Rússia. Vamos prosseguir agora em direção às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd. Daqui tivemos algo bastante importante, que foi um vídeo publicado pelos próprios ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições das forças armadas da Rússia. E temos aqui alguns militares do exército russo a movimentarem-se por esta área, e isto significa que todos estes territórios estão sob controle forte das forças armadas da Rússia. Este vídeo foi geolocalizado exatamente neste complexo industrial. Isto só para dizer que há bastantes pessoas que não acreditam ainda que os russos conseguiram conquistar as cidades de Pokrovsk e de Mirnograd e todos os territórios mais a norte, mas temos aqui a prova, mais uma, publicada pelos próprios ucranianos. Além disso, é de referir que alguns dias atrás tivemos a visita do general Gerasimov, que é o chefe do Estado-General-Maior das Forças Armadas da Rússia, e isto pode significar que as preparações para uma grande ofensiva por parte da Rússia já foram finalizadas e ela poderá ser iniciada já nos próximos dias. Veremos se de facto ela vai acontecer e ficaremos atentos às novidades que tenhamos desta região. Vamos agora em direção à cidade de Konstantinivka, de onde temos mais algumas atualizações. As fontes neutras e as fontes pró-russas estão a referir que agora as batalhas mais sangrentas estão a decorrer pelo controlo da vila de Ilinivka, que faz parte aqui da região da cidade de Konstantinivka. E os russos agora têm a tarefa de estabelecer o controlo sobre todas estas posições. Caso isto aconteça, então eles vão conseguir estabelecer posições robustas já dentro desta cidade de Konstantinivka e vão fazer os ucranianos recuar mais para norte. E caso isto aconteça, já poderemos de facto começar a contar os dias para a queda desta cidade. Veremos como a situação vai prosseguir nesse aspecto. Além disso, da porção mais a leste ou a norte, tivemos, segundo algumas fontes neutras, um contra-ataque realizado pelos ucranianos, no qual eles obtiveram algum sucesso. E o grande objetivo por parte dos ucranianos é cortar de facto a logística que os russos possuem ao longo desta estrada
e que de facto poderá estar a alimentar a grande ofensiva em direção à cidade de Konstantinivka. Vamos agora continuar para a região da cidade de Siversk, de onde temos mais algumas atualizações. As principais estão-nos a vir aqui do sul, onde durante o dia de ontem tivemos fontes pró-russas que indicaram avanços por parte do seu exército, e durante o dia de hoje uma fonte neutra confirmou que estes avanços aconteceram de facto. E agora os russos estão a desenvolver ofensivas e ataques para controlar totalmente a vila de Minkiivka e as vilas de Privlia e Golubivka. E caso os russos consigam conquistar todos estes territórios, então a linha defensiva ucraniana que passa aproximadamente em torno desta região será quebrada. A próxima linha defensiva que os ucranianos possuem está localizada em torno das vilas de Nikiforivka, Fyodorivka Druga e Dibrova. E, obviamente, os russos terão alguns avanços mais lentos assim que baterem de frente com a próxima linha defensiva. Já mais de norte, mais próximo da cidade de Siversk, tivemos um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas. Por exemplo, ainda durante o dia de ontem a situação no mapa era esta, e durante o dia de hoje todos estes territórios foram ajustados a favor das Forças Armadas da Rússia, porque este vídeo mostra um ataque efetuado às posições do exército russo e ele pode ser geolocalizado exatamente naquela posição do mapa, e que confirma de facto que os russos possuem um controlo forte sobre todas estas posições. Portanto, os russos aqui estão a prosseguir com a sua ofensiva de trincheira em trincheira ao longo desta direção, e obviamente estas ofensivas são complementadas com avanços em todos os campos que se situam a norte desta região. E em relação a estes territórios a cinzento, já tivemos a confirmação por parte de fontes neutras e fontes pró-russas de que estes territórios já foram totalmente conquistados pelos russos. Contudo, não tivemos para já nenhuma imagem ou vídeo que confirmasse essa situação. Vamos continuar agora em direção à cidade de Liman, porque aqui parece que os russos já iniciaram o assalto final para conquistar esta cidade. Ainda durante o dia de ontem tivemos o relato por parte de uma fonte pró-russa a referir que os seus militares conseguiram melhorar as suas posições a norte desta cidade e, pelos vistos, aquilo foi uma primeira tentativa de testar as defesas ucranianas nesta região, porque parece que os russos de facto tiveram sucesso nesta conquista, desenvolveram as suas posições e viram que aquele era o momento certo para iniciar uma grande ofensiva, porque durante o dia de hoje bastantes fontes indicaram grandes ataques por parte dos russos, não só a sul desta cidade, como a leste e a norte. Vou só referir que durante as últimas semanas e os últimos meses os russos têm desgastado a logística ucraniana em toda esta direção, com bastantes ataques de drones do tipo FPV, e agora parece que os ucranianos ficaram desgastados e os russos querem aproveitar esse momento. Para já não sabemos como a situação está ao certo, sabemos que os ataques estão a decorrer e provavelmente durante os próximos dias teremos alguma clarificação de como está a situação. Mas neste momento, os russos têm a tarefa de estabelecer o controlo sobre todas as posições que se situam a leste desta linha vermelha. Vamos continuar agora em direção à cidade de Kupiansk, de onde temos atualizações muito importantes. Ainda durante o dia de ontem ocorreu uma visita do ministro da Defesa da Rússia ao centro de comando na cidade de Nizhny Durovka, e o ministro da Defesa teve algumas reuniões com o comandante-geral desta direção e das unidades que estão a atuar na conquista da cidade de Kupiansk. E na verdade, o comandante russo referiu que tudo estava sob controlo das Forças Armadas da Rússia, que a cidade de Kupiansk estava sob controlo dos russos e que agora as batalhas estão a decorrer pelo controlo da vila de Kupiansk-Buzlovy e que os russos estão prestes a finalizar essa conquista. E podemos ver que houve um pequeno conflito entre o ministro da Defesa da Rússia e o comandante desta direção, porque ele interrompeu
a um certo ponto, a pedir clarificações de como estava a situação de Kupiansk, porque parece que o ministro da Defesa também estava a desconfiar das suas afirmações. E na verdade, ao mesmo tempo que os comandantes russos referem que está tudo a correr bem, temos vídeos publicados pelo seu exército a mostrar ataques que eles efetuaram às posições ucranianas a norte desta cidade. E estes vídeos, por exemplo, podem ser facilmente geolocalizados naqueles pontos do mapa. Outros ataques já decorreram dentro desta cidade na sua porção mais ao norte, e por isso o mapa foi ajustado a favor das forças armadas ucranianas. Situações destas, na verdade, já aconteceram dentro do exército russo e provavelmente estamos perante mais uma, e eu estou a achar que mais comandantes serão dimitidos das forças armadas da Rússia por estarem a mentir sobre a situação nesta direção. Na verdade, os russos também já publicaram vídeos de ataques às posições ucranianas em todas estas regiões que se encontram pintadas a verde no centro desta cidade. E pelo que sabemos, os russos possuem um controle sobre os territórios que se situam mais perto do rio Dioskil, mas ainda assim na sua margem a oeste. Mas quem sabe que de facto os russos enviaram mais reservas para aqui e estão prestes a terminar as preparações para uma ofensiva final e reconquistar todos os territórios perdidos. Mas, obviamente, nos próximos dias a situação ficará clara, teremos ou um avanço registado por parte dos russos e a clarificação da situação, ou então teremos comandantes russos a serem demitidos. Vamos agora continuar em direção ao norte, de onde temos mais algumas atualizações importantes. Uma delas vem-nos da vila de Varvarievka, onde os russos conseguiram identificar uma ponte que já tinha sido preparada pelos ucranianos com explosivos e, por exemplo, nestas proteções de redes antidrone vemos alguns drones russos presos que não conseguiram entrar dentro das instalações desta ponte, mas este drone conseguiu e depois foi até aquelas posições e conseguiu encontrar aqueles explosivos que os ucranianos tinham implementado. Vou só avançar no vídeo para nós vermos estas minas. E basicamente os russos destruíram completamente esta ponte e vemos ali ela destruída. E na verdade os ucranianos tinham já preparado a destruição desta ponte no caso de avanços por parte dos russos, mas os russos foram mais rápidos, conseguiram destruir essa ponte e muito provavelmente nos próximos dias poderemos ver algumas operações por parte do exército russo para conquistar todos estes territórios. Veremos se isso vai acontecer ou não, mas eu acredito que vai acontecer. Além disso, a sul da cidade de Vovchansk, os russos prosseguem com a sua ofensiva. Tivemos alguns relatos por parte de fontes, principalmente pró-russas, a indicar avanços por parte do seu exército. Também tivemos ataques regulares por parte dos ucranianos que confirmam a configuração do mapa, que está correta. E da região de Sumy tivemos mais alguns avanços relatados por algumas fontes por parte do exército russo já a leste das vilas de Khrabovsk e Staroselya. Portanto, os russos continuam a atrair cada vez mais e mais reservas para aquela direção e, obviamente, os ucranianos com isso estão a enfraquecer algumas defesas em outras regiões ao longo da linha da frente de combate. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.